Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino de Eletricamente. Nosso vídeo de hoje aí é sobre transistores na configuração de divisor de tensão. Por causa dessa entrada aqui, ó, que tem dois resistores, essa divisão aqui, então esse é o nome dele, né, aqui. Então a gente vai fazer algumas análises e para mim ele é o melhor para você fazer análise de circuito, você saber calcular corrente, potência e tal. Fica bem tranquilo com ele. Então, a gente vai fazer algumas análises, eu vou fazer aqui alguns cálculos e também vamos simular e vamos fazer aqui uma equiparação ao transistor seguidor de emissor, ou chamado de coletor comum, que a gente viu no vídeo anterior. Então, você está vendo aqui um divisor de tensão, então ele consegue se transformar num seguidor de emissor e eu vou mostrar para vocês como que isso é possível, beleza? Então, sem mais delongas, quando a gente vê esse tipo de configuração, que aqui é o divisor de tensão, a gente tem que calcular algumas coisas. Quando a gente quer, primeiro, vamos supor que o ganho desse cara aí seja de 100, né? Não tem unidade, né? De 100, ganho de 100. E eu quero calcular a corrente de base, quero calcular a corrente de coletor, a tensão de VCE. Normalmente, quando tem esse circuito, ele quer calcular a tensão aqui, ó, de VCE. Então, supondo aí que o ganho seja 100, né? A gente pode calcular isso aí e também nem precisa às vezes do ganho, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente calcula é a tensão aqui da base, que é a própria tensão de Thevenin. Como é que a gente faz isso? A gente pegar aqui ó, a calculadora, a gente sempre vai pegar a tensão da fonte, 10, multiplica por esse resistor aqui, ó, secundário, né? O RB2, que é 2.200, e divide pela soma dos dois daqui da base, que vai dar 12.200, né? 12.200. Então, a tensão da base, que é a mesma tensão de Thevenin, ela é 1.8. Então, aqui no simulador vai dar aproximadamente isso, quando a gente apertar esse botãozinho aqui de baixo. Então, vai dar 1.8 ali, aproximado, né? Aí, como é que a gente faz agora? Para a gente calcular a corrente, né? Aqui de IC e E, que é a mesma coisa. Aqui, ó, entre base e emissor, a gente tem uma queda de tensão de 0,7, que é um diodo de silício. Então, esse 1.8 aqui, para eu saber a tensão em cima de VE, só basta subtrair. Então, se eu pegar aqui, ó, menos 0,7, eu vou ter ali 1,1. Ou seja, neste ponto, eu vou ter 1,1, 1 volt ali arredondando. E quiser achar a corrente aqui, só dividir por 1000. Então, eu pegaria e dividiria por 1000. Então, aproximadamente, a minha corrente aqui ó, é de 1 mili nesse circuito, certo? Se eu tenho um ganho de 100, só basta eu usar a fórmula, né? Então, ó, eu pego o 1 mili, 0,001, e divido por 100, como se fosse o ganho, né? Só chutando aqui, o ganho não é esse não, mas só chutando. Então, aqui ó, 1, 2, 3, daria 10 micro, né? A corrente aqui da base. Clicando aqui no transistor e aqui nessa chavinha, você pode ver aqui, ó, o beta está aqui de 200, né? Ou seja, está o dobro do que eu falei. Então, seria 1 mili dividido, né, por 200. Então, cairia ele para metade ali, acho que 5 micro, né? Calculando de cabeça assim. Mas, enfim. Então, a gente já consegue calcular aqui a corrente desse circuito aqui, consegue calcular a VCE. Como é que calcularia a VCE? Você tem aqui ó, a tensão da base não, da entrada, 10 volts. Você tem a corrente de 1 mili circulando aqui, ó, isso tudo. Então, a tensão de VCE, que é a tensão entre o coletor e emissor, é a tensão da entrada, né, aqui, menos a tensão do resistor de coletor, menos a tensão do resistor de emissor. Se eu fosse calcular isso aí, eu ia pegar 10 menos, vou abrir aqui um parêntese, porque agora eu tenho que pegar a corrente de 1 mili e multiplicar pela soma dos dois resistores, porque aqui, eletricamente falando, eles estão em série. Então, somando aqui, dá 4,6K, né? Então, eu pegar 0,001, que é a corrente de 1 mili, que a gente dividiu aqui, né? A gente achou, multiplicado pela soma dos dois resistores, que é 4,600. Então, a gente teria 5,4 volts de VCE, certo? A tensão entre coletor e emissor seria 5,4 volts, né? Todos os cálculos nossos assim. Vamos simular aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui a adaptação dele para o seguidor de emissor e como é que faz. Ó, clicando aqui, ó, o que a gente achou? A gente achou aqui, ó, 1,07, né? Que a gente tinha achado ali 1,1, arredondamos para 1 mili. Essa foi a corrente aqui, beleza?
E o IB aqui deu 8.815. Eu tinha falado que tinha dado, acho que era 5, né? Então, que existe uma fórmula que a gente tem que usar também, que eu fiz só por análise de circuito, mas uma fórmula que é o VCC menos 0,7, né, dividido pelo o RB mais beta mais 1, que a gente usa no seguidor de emissor. E eu já vou explicar para vocês como é que a gente chega nesse ponto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma foto do seguidor de emissor. Cadê ele? Aqui, ó. Esse cara aqui é um seguidor de emissor, que foi o nosso vídeo anterior. Esse cara que está aqui na esquerda é um divisor de tensão. Como é que isso vira isso, né? Como é que um vira o outro? Como é que eu posso usar a mesma fórmula, né, do beta mais 1 aqui, ó, nesse cara? É simples. Tá vendo que aqui, ó, no seguidor de emissor, eu tenho o resistor R1. Para ele virar aqui, para o divisor virar esse cara, eu chamo ele de resistência de Thevenin. Ou seja, eu tenho que fazer a resistência de Thevenin dos meus resistores da entrada e ele se torna esse cara aqui. Ou seja, onde você vai estar lendo aqui R1, você vai ler RTH. Mesma coisa, só que só muda a nomenclatura. Então, esse cara aqui é a resistência de Thevenin desse cara aqui. E como é que eu acho esse cara aqui para ele virar o circuito sem o segundo resistor? Então, só basta você fazer o paralelo dos dois resistores da entrada. Então, se eu fosse usar aqui, ó, na calculadora, 10K já está em K, né? Não precisa você botar 1000. Então, você multiplica por 2,2, o resultado vai dar em K, tá? Dividido pela soma dos dois, que é 12,2. Então, no total, eu teria 1,8K, que é a minha resistência. Parece até que a gente calculou a tensão de Thevenin, né? Mas não é. A resistência de Thevenin deu 1,8K. Se fosse botar em K aqui, já que tem alguns alunos aí que eu vejo que é cri-cri, então, ó, vou botar aqui 10.000, ó. 10.000 multiplicado por 2.200. Dá esse valor aí, dividido pela soma dos dois, que é 12.200. Então aí, ó, 1.803 ohms, ou 1,8K. Esse seria o valor que isso se transformaria nisso. Aí você poderia fazer o cálculo como seguidor de emissor, entendeu? Para calcular o IB. Então ia ficar o quê? A tensão de alimentação, menos 0,7 que tem aqui, dividido por esse RTH, né, que é a nossa resistência Thevenin, que eu chamo de RB também, mais o beta mais 1, que é o ganho, né, multiplicado pelo resistor de emissor. Aí você acha a corrente certinha, que é a que está aqui, beleza? Então, pessoal, esse vídeo é só isso mesmo. Eu queria fazer essa comparação e mostrar algumas análises para vocês. Assista o vídeo anterior aí que eu falo do seguidor de emissor e vocês vão poder ver a fórmula por lá também, beleza? Segue nosso canal aí, dá aquele like, segue também nosso Instagram, eletricamente.249. Até a próxima e valeu!